Nós saudamos a todos com a paz de Cristo, é uma alegria estarmos aqui. Hoje tivemos um dia bastante puxado ali no treinamento, com os líderes da associação aqui de Curitiba, Aqui é a Associação Curitiba Central, Paranaense Central, desculpa, Curitiba Central. Eu estou meio grogue já à noite aqui. Hoje eu estou realmente, foi uma correria bastante grande. Aí nós estivemos juntos ali, e pastor Douglas, pastor Vinícius e eu, assistindo algumas aulas. Eu tive o privilégio de dar algumas aulas também sobre evangelismo. E é uma alegria, estamos aqui agora para juntos estudarmos a palavra de Deus. Em uma das noites, alguém comentou a respeito de uma história que ocorreu comigo lá em São Paulo. Eu nem me lembrava direito dessa história. Mas eu vou ler um texto aqui, que você conhece de cor e salteado. É Isaías, o capítulo 55, versículo 6. A maioria sabe de cor, eu também sei, mas vou ler aqui na Bíblia. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós alugamos em São Paulo um grande salão. Embaixo era um supermercado. Na sobreloja, embaixo do mercado, na sobreloja, o proprietário pretendia montar uma empresa, mas teve alguma situação financeira ali que acabou não dando certo, e ficou ali uma área muito grande vazia. E nós queríamos plantar uma nova igreja num bairro chamado Vila Guarani. Há pelo menos 2 bairros em São Paulo com o mesmo nome. Essa Vila Guarani fica na Zona Norte, na região da freguesia do Ó, Vila Nova Cachoeirinha, estou falando para quem conhece um pouco ali a cidade de São Paulo. E nós alugamos então aquele auditório, era pelo menos umas 4 vezes maior do que essa igreja aqui. E nós começamos ali um curso como deixar de fumar, depois um programa de lar e família, e eu preguei ali 120 noites, para plantarmos então uma nova igreja. E nós tínhamos ali em média 700, 750 visitas por noite. Estava super lotado ali o salão, tudo. Mas quando logo após o curso como deixar de fumar, a semana de lar e família, quando nós de fato começamos ali a proclamação pública do evangelho, a pregação da palavra de Deus, eu me lembro que quando eu comecei o sermão, entrou um rapaz ali no auditório, que chamava atenção pela sua aparência. Era um rapaz muito alto, era só um pouquinho menor do que eu, mas era 2 vezes mais largo. E não era gordo, não. Sabe aqueles homens que têm tanto músculo embaixo do braço, assim, que ele não consegue fechar a asa, Era literalmente um guarda-roupa. Ele chamava atenção porque ele não tinha um olho, ele perdeu o globo ocular, só tinha uma grande cicatriz assim no rosto. Uma cicatriz enorme, não tinha um olho. O nome do rapaz, André. O apelido, Sansão. Vocês imaginam o tamanho do camarada que é chamado pela alcunha de Sansão. E ele entrou ali, provavelmente sob o efeito de drogas. Ele começou a pegar as cadeiras, não eram bancos como esses aqui, eram cadeiras avulsas. Ele começou a pegar as cadeiras e jogar a escadaria abaixo. Eu disse, estava na sobreloja, embaixo do mercado, e nós alugamos a parte de cima. Ele pegava as cadeiras e jogava a escadaria abaixo. E eu tentando chamar a atenção das pessoas para a palavra de Deus, e obviamente estava todo mundo olhando para quem? Para a confusão dentro do auditório. Veja as situações que um pastor enfrenta muitas vezes, que um evangelista enfrenta muitas vezes. E eu tentando chamar a atenção e nada. Eu vi que o pastor Natan, que durante muitos anos fez parte da nossa equipe de evangelismo, na verdade ele já era da equipe de evangelismo quando eu assumi lá na Paulista Leste o evangelismo, há muitos anos atrás. E ele foi conversar com o rapaz, não adiantou. Aí eu chamei um teologando que fazia estágio comigo, o nome dele era Robério. Disse, Robério, pega o microfone aqui e continua o sermão. Mas eu nem sei o que o senhor ia pregar. Você pega um texto bíblico, conta um testemunho, dá uma enrolada, faz alguma coisa aí, eu vou tentar acalmar o rapaz. E fui. Eu cheguei bem na hora em que o pastor Natan estava conversando com o camarada, pedindo que ele ficasse mais calmo, tal, Aí o André, o vulgo Sansão, apontou o dedo para o Natan e disse, eu vou te matar. Eu vou te matar. Bem nessa hora que o Sansão disse, eu vou te matar, tinha um irmão ali, pentecostal, chamado Eloir. O Eloir hoje é adventista do 7º dia. Na época o Eloir era pentecostal. Ele começou a frequentar ali no nosso auditório, as conferências e tal. E ele chegou para o pastor Natan e disse, Natan, não se envolva com Sansão. Eu tive uma visão essa noite, que negócio de pentecostal, assim, Eu tive uma visão essa noite e eu vi que o Sansão ia te matar mesmo.
Aí o pastor Natan já ficou assustado, né? Camarada enorme ali, o pastor Natan de baixa estatura. Foi bem na hora que eu cheguei, o irmão Eloir falando assim, mas missionário Natan, na minha visão da noite, aquele negócio pentecostal, na minha visão da noite, eu vi que na hora que o Sansão ia te matar, apareceu uma parede branca na tua frente. Aí o pastor Natan interpretou a visão, uma parede branca, o pastor Mota. Ele pegou e puxou assim. Aí eu fiquei em pé, pastor Natan segurando meu paletó, ele tremia assim, ó. E o Sansão na minha frente. Aí ele apontou o dedo e colocou no meu nariz assim, não chegou a encostar, mas ficou pertinho assim. E disse, eu vou te matar. Eu pensei, vai matar todo mundo aqui hoje agora. Aí ele, pastor, eu vou te matar. Alemão, eu não sei porque no Brasil todo branquelo é alemão, né? Eu não tenho nada contra os alemães, por favor, mas eu sou filho de portugueses e russos. Mas no Brasil todo branquelo é o quê? Alemão. Até me lembro na escola, hoje tem negócio que é bullying, né? Bullying. Ai, pai, mãe, mexeram comigo na escola. Eu passei a vida toda ouvindo alemão, batata, come queijo com barata. Não é? E não fiquei traumatizado, nada. Eu resolvia na saída da burdoada. Às vezes batia, às vezes apanhava. Pior que se eu apanhasse na rua, eu chegava em casa e o quê? Pô, eu apanhava de novo, entendeu? Eram outros tempos. Acho que era um tempo um pouco melhor em relação, né, a esses mimimi que tem por aí hoje. Bom, o fato é o seguinte, alemão, vou te matar. Pastor, vou te matar. E comecei a ficar chateado, além de toda a confusão que ele fez na igreja ali. Uma hora ele chamava de alemão, outra hora pastor, e pastor alemão é um cachorro, né? Pastor alemão, pastor alemão, pastor alemão. Eu já estava chateado. Aí, a essa altura, chegaram uns 4 ou 5 irmãos ali, que estavam ajudando, né, nas conferências, e seguraram, pegaram a força ali, o André, o Sansão, e tentaram levá-lo escadaria abaixo, tropeçaram e caíram. Aí foi uma confusão, um caiu por cima do outro, tal. Todo mundo teve algumas escoriações, tal, mas o André ficou bem machucado, assim. Aí eu desci assustado, e ele, pastor, o senhor me leva para o hospital? Aí os irmãos, pastor, não faça isso. O senhor não tem ideia quem é esse camarada. Naquela época, existia uma loja em São Paulo chamada Mapping. Já faliu há algum tempo, né? Existia uma lista de pelo menos 20 ruas ou 20 locais em São Paulo, onde os caminhões do Mapping não faziam entrega. 12 eram naquele bairro. Era um bairro extremamente perigoso naquela época, ali em São Paulo. Naquele bairro extremamente perigoso, o André, vulgo Sansão, era temido. Tinha toque de recolher. Para dirigir as conferências, eu tive que pedir autorização para o pessoal do tráfico de drogas ali. A polícia não subia o morro depois das 8. Eu tive que pedir autorização para a bandidagem para conseguir dirigir a conferência ali. Aí, não se preocupem não, eu vou levar o André para o hospital, avise o pastor Roberto para continuar a programação e tal. Aí, entrei no automóvel, fui dirigindo em direção ao hospital. A hora que eu peguei a avenida principal em direção ao hospital, o André segurou no volante do meu automóvel e jogou o carro para outra pista. Aí eu segurei com força, joguei para a direita. Olha, é loucura da pregação, né? Eu jogando para um lado, assim com força, ele segurava e jogava o volante para o outro lado. E eu com medo de sofrer algum problema, algum acidente, não é? E mais que isso, eu tinha medo de ferir uma pessoa inocente. Aí parecia filme, eu empurrava com força para cá e para cá. Aí eu, em meio àquela confusão toda, eu dei uma burdoada assim, mas com força mesmo. Pegou no nariz e na boca. Mas bati com força mesmo. Começou a sair, ele tentou estancar o sangue, começou a jogar muito sangue no nariz, da boca, bati com força, ele caiu meio tonto assim, olhou para mim, ô meu irmão, tu não é crente? Eu falei, eu sou crente, mas não sou trouxa. Não pense que eu vou morrer por sua causa. Fica bonzinho que eu não tenho medo de você. Mentira, eu estava morrendo de medo. Mas eu dei uma de machão ali. Você fica bonzinho aí que não tenho medo de você, não. Na hora que nós paramos em frente ao hospital, ele se abaixou. Eu falei, meu irmão, vamos descer. Não vou descer não, pastor. Mas não vai descer por quê? Não quero entrar no hospital, não. Me leva de volta para casa. Me leva para minha casa. Eu acho que ele pensou o seguinte, ele é procurado pela polícia. Vai chegar no hospital com o pastor. Está machucado por quê? Provavelmente, o pessoal da enfermagem ali ia comunicar, né, os policiais, com certeza, né? E ele deve ter pensado em alguma coisa, ou viu que não estava tão machucado assim, ele ficou mais machucado com a carona do que com a queda, no fim das contas, né? Aí ele mostrou o caminho, e eu fui dirigindo e entrei no meio da favela. Não pode mais falar favela, agora é comunidade.
Não pode falar favela, agora é comunidade. Bom, não tenho nada contra a favela, irmãos. Tem muita gente honesta. A maioria das pessoas que moram em favela são pessoas honestas, tá ok? E tem muito bandido morando em mansão. Estou dizendo que a favela é porque faz parte da história. Daí foi mostrando o caminho, o pessoal me encarando, né? Eu de terno e gravata, junto com o Sansão no carro ali. Parei em frente ao barraco do Sansão ali. Aí ele disse, eu disse para ele, ô Sansão, vamos fazer o seguinte. Hoje foi a primeira vez que você foi ali, fez uma confusão terrível. Volta amanhã, mas volta sóbrio, tá? Não cheira nada não, sabe? Não fuma nada não. Então vai sóbrio, ok? Ah, pastor, não vou não, eu estou perdido já. Não está perdido não. Jesus pode te salvar. Não, pastor, eu fui longe demais. Eu falei, não, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar, para te transformar. Não, pastor, eu já fui longe. Quase que nós brigamos de novo, porque eu dizia que ele podia ser salvo, ele dizia que não. Nos despedimos. Todas as outras noites ele foi ali ao auditório. Todas as noites. Todas. Um dia eu fui visitá-lo. Quando eu bati na porta do barraco, ele abriu a porta. Pastor, por favor, vá embora. Eu falei, mas por quê? Não, é que minha mãe está em casa, e minha mãe é católica, apostólica, romana, assim, mas roxa. E ela odeia crente. Interessante. A mãe desse tamanho assim, ó. Ele morria de medo da mãe, mas morria de medo da mãe mesmo. O pai, ele teve uma discussão com o pai, e meio à briga ele pegou um facão, uma peixeira, o pai colocou a mão na frente assim, perdeu a mão. Ele arrancou a mão do pai fora numa briga. A mãe era desse tamanhozinho e morria de medo da mãe. Graças a Deus, pelo menos a mãe ele respeitava. Aí eu insisti, entrei, a senhora veio muito simpática, fez até um chazinho lá, batemos um papo e tal. E ele foi então praticamente todas as noites às conferências. O pastor Natan, o pastor Vinícius conheceu, né? Conhece, que ele está vivo, os dois estão vivos, né? Então, o pastor Natan está jubilado hoje, mas é um grande obreiro bíblico, talvez um dos principais obreiros que a igreja no Brasil teve. E ele visitou o André várias vezes, deu estudos bíblicos, eu visitei várias vezes, conseguimos uma clínica de desintoxicação para ele, ele bateu em todo mundo e fugiu da clínica, aí conseguimos uma segunda clínica, uma terceira clínica. O fato é o seguinte, um dia eu recebi um telefonema para fazer a cerimônia fúnebre do Sansão. Ele morreu. Morreu aos 27 anos de idade. Morreu de... Ele tinha HIV, né? Era portador do HIV. Mas ninguém morre de HIV, né? Morre de pneumonia dupla ou de infecção generalizada, né? O fato é que eu não sei se ele contraiu o vírus por relações sexuais ilícitas ou se foi o uso de drogas injetáveis. Eu fiz a cerimônia fúnebre dele. Pastor, o senhor contou alguns testemunhos ao longo da semana, sempre testemunhos positivos de pessoas que se converteram. O Sansão, humanamente falando, porque Deus é que sabe todas as coisas, humanamente falando, ele morreu completamente perdido. Tá, pastor, então, a troco do quê? Numa quinta-feira à noite, a gente vem para a igreja, ouvir a história de um bandido que não se converteu. Pelo seguinte fato, queridos, ao longo do meu ministério, talvez a pessoa que eu dediquei mais tempo, talentos e dinheiro pessoal, foi esse camarada aí. Eu consegui emprego para ele, clínica de desintoxicação. Essas clínicas custam mais do que hotel 5 estrelas, clínica particular. O pastor Natan visitou várias vezes, deu estudos bíblicos, eu o visitei várias vezes. Ele praticamente durante 4 meses ouviu a pregação do evangelho. Todas as oportunidades que Deus poderia ter dado para ele, deu. Ele foi deixando para depois, agora é tarde demais. Quem sabe um pouquinho antes da morte ele tenha tomado a decisão, eu não sei. Mas humanamente falando, ele morreu completamente perdido. Buscai o Senhor quando? Enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Não é o sermão. O sermão está em Marcos. Aí esses bilhetinhos misteriosos. Aí o povo fica tudo preocupado. Aí a visita chega, acha que é uma seita, que o pessoal fica trocando, né? Fica trocando bilhetinho. Mensagem final, Isa. Para vocês não ficarem... É uma curiosidade miserável, né? Então aqui, ó. Mensagem final, Isa. Tá bom? Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Abra a sua Bíblia em Marcos 10. Hoje, numa das aulas para os pastores ali,
eu mencionei que eu fiz um sermão em tal lugar sobre o cego de Jericó, e eu me animei a pregar sobre esse assunto. Marcos 10, os versículos 46 em diante. Aqui está a história de um homem que teve a última oportunidade da sua vida e aproveitou. Vejam só. É um sermão bem tradicional. O único sermão que eu já ouvi sobre Marcos 10, aqui a cura do cego de Jericó, diferente do tradicional, é aquele que o Amin Rodor faz. Tá? Sermão extraordinário. Mas o sermão que eu vou apresentar aqui é bem tradicional, inclusive do meio evangélico. São as aplicações que qualquer pastor faz, mas são aplicações bem práticas para a sua vida e para a minha vida. Foram para Jericó. Quando saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. O Senhor Jesus saiu de Jericó em direção a Jerusalém, em números redondos, 20 quilômetros a pé. Sai de Jericó 365 metros abaixo do nível do mar, até Jerusalém a 600 ou 700 metros acima do nível do mar. Era um caminho longo, íngreme, perigoso. E o Senhor Jesus, então, alguns estudiosos até dizem que o Senhor Jesus andava em média mais de 20 quilômetros a pé. Alguns chegam a dizer que ele andava 40. Não sei qual é o cálculo que eles usaram para chegar a essa conclusão, mas nesse caso aqui, daria realmente mais ou menos aí uns 20 quilômetros a pé. O Senhor saía de Jericó em direção a Jerusalém, naqueles dias, duas grandes e importantes cidades. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ora, onde normalmente ficam os mendigos? Onde há muito movimento ou pouco movimento? Muito. Quanto maior o movimento, maior a chance de receber um trocadinho, uma esmola, alguma coisa. Então, não apenas Bartimeu, mas ali centenas de mendigos ficavam sentados à beira do caminho, na esperança de receber algum dinheirinho ali. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, os cegos têm uma boa audição. Já a uma certa distância, Bartimeu percebeu que uma multidão passaria por ali. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, o texto não diz quem foi que conversou com Bartimeu. Não menciona sequer o fato, mas ele soube que era Jesus o Nazareno. Então, com certeza, alguém falou para Bartimeu que o Senhor Jesus estava passando por ali. Olha, eu louvo a Deus, porque alguém falou do Senhor Jesus para a minha família. Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje à noite, porque alguém falou a respeito do Senhor Jesus para você. Não sei se foi um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, de alguma forma o Evangelho chegou até a sua casa. E da mesma forma que você recebeu, você deve o quê? Passar adiante. De graça recebeste, de graças dai. Então vamos pregar o Evangelho, vamos proclamar, não é, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, já tinha ouvido falar do Senhor Jesus, dos seus milagres, das suas curas, e ele se encheu de ânimo e de esperança. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, queridos. Bartimeu queria ter um encontro com Jesus. E as pessoas estavam atrapalhando, mais do que as pessoas atrapalhando, os discípulos estavam atrapalhando. Bartimeu se encheu de ânimo, de esperança. É a grande chance da minha vida ter um encontro com o Senhor Jesus, pedir que Ele me cure, que Ele me salve. Ele cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança. É a grande oportunidade da minha vida. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos pediam que ele o quê? Se calasse. Mas ele não deu bola para a torcida, não. Ele cada vez gritava mais. É interessante, queridos. Os discípulos estavam cheios de boas intenções. Eles queriam defender o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu até vou abrir uma janelinha aqui. Agora eu já posso abrir janelas porque está mais quente, não é? Eu vi uma camiseta com um jovem adventista, é uma camiseta comum, tá, até no meio evangélico. A camiseta tinha a seguinte frase: Jesus é vida. Jesus é vida. Pastores não respondam, mas a gente já percebeu que tem uma pegadinha aí, não é? Essa frase, teologicamente falando, é correta ou incorreta? Jesus é vida. A frase é correta ou incorreta?
Hein? Incorreta. Totalmente incorreta. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O artigo definido faz toda a diferença. Peixinho é vida. Passarinho é vida. Roberto Mota é vida. O Senhor Jesus é a fonte da vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Nós podemos mostrar o caminho para as pessoas, sim ou não? Podemos e devemos. Nós não somos o caminho. Tem até um hino que nós cantamos na igreja, né? Nós somos o caminho, está totalmente errado o hino, né? Nós somos o caminho, coisa nenhuma. Nós somos a estrada, o caminho, sei lá o quê. Somos nada. Tá? O Senhor é o caminho. Nós podemos pregar a verdade, falar a verdade, podemos e devemos, mas nós não somos a fonte da verdade. O Senhor Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né, disse o Senhor Jesus, senão por mim. Então notem, os discípulos queriam defender a verdade, queriam defender o Senhor Jesus. Mas, queridos irmãos, a verdade raramente tem que ser defendida, ela tem que ser vivida. E nós, adventistas do sétimo dia, somos muito bons em defendermos a verdade. Até mencionei aqui, mais de 2.500 versículos bíblicos dizem que o Senhor Jesus voltará a esse planeta. Mais de 400 versículos mandam guardar o sábado. Então, só o nome da igreja está alicerçado em 2.900 versículos bíblicos. Amém. As palavras traduzidas para o português como alma e espírito aparecem mais de 1.600 vezes na Bíblia. Quantas vezes? As palavras alma e espírito aparecem mais de 1.600 vezes na Bíblia. Em nenhum caso, alma ou espírito estão associadas à imortalidade. Pelo contrário, a alma que pecar, essa morrerá. E nós somos bons de Bíblia. Nós somos bons de Bíblia. Mas o povinho miserável para viver aquilo que prega, não é? Até eu disse hoje para os pastores, na nossa reunião ali, eu olhei para o espelho outro dia, eu olho todo dia, obviamente, né? Mas eu olhei para o espelho e não gostei do que eu vi, não. Não por causa do cabelo, da barba, sei lá, das rugas, não. Eu olhei para o espelho e vi um homem ali, com mais de 60 anos, que a essa altura deveria ser um cristão melhor do que é. A essa altura da minha vida, eu deveria ser um cristão melhor do que eu sou. Então, eu não gostei daquilo que eu vi. Nós somos muito bons em pregarmos a verdade, mas o povinho miserável, né, para viver aquilo que prega. Sabe, queridos, vamos talvez pregar menos e viver mais. Alguém disse, até mencionei isso sábado de manhã em alguma igreja, aí, ao pregar, alguém disse, obviamente é um chutômetro, né? Que de cada 100 pessoas na terra, só uma vai ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Isso é puro chutômetro, né? Mas a verdade é a seguinte, queridos. O que as pessoas de Castro e região, as pessoas que moram em Castro e região, sabem da igreja adventista do sétimo dia é aquilo que você vive. A maioria das pessoas que moram em Castro nunca vão colocar os pés numa igreja adventista. Nunca. Mas elas sabem, eu tenho um colega de trabalho adventista, eu tenho um vizinho adventista, eu tenho um colega da faculdade adventista, eu tenho um colega de esporte adventista. O que as pessoas de Castro e região conhecem da igreja adventista é aquilo que você vive. Na sua casa, com os seus filhos, no trabalho, na faculdade, no trânsito. Que testemunho você e eu temos dado? Eu me lembro, quando nós dirigimos um trabalho lá em Aparecida, há uma história oficial do plantio da igreja em Aparecida, e tem uma outra paralela, né? Então, isso não importa a essa altura da vida, né? O fato é que, quando nós estávamos dirigindo conferências lá em Aparecida, muitas vezes eu convidava pessoas para assistirem, não é? Irem até Aparecida. E, queridos, sabe, às vezes 2, 3, 4, 5 anos, não, vamos lá, vamos distribuir convites e tal. Se eu colocasse 3, 4, 5 anos na porta de uma igreja de São Paulo, lotaria à tarde para ir até Aparecida distribuir folhetos. É fácil. Sabe por quê? Ninguém me conhece lá, né? Aí eu quero ter uma experiência como missionário. Amém. Eu achei muito bonito. Até uma jovem conversou comigo aqui, que está indo, né, para uma temporada como missionário. Eu acho extraordinário. Agora, se eu convidar você para distribuir convite em algum lugar longe daqui, a maioria é top, inclusive. Vamos colocar um ônibus sábado à tarde, vamos lá, Impacto Esperança, tal, vamos juntos. Agora, se eu fizer o mesmo convite dizendo o seguinte, eu quero entregar um convite para o seu patrão, ou para o seu colega de faculdade, ou para o seu vizinho,
A maioria não topa. Por quê? Porque o patrão, o vizinho, o colega de futebol, ele sabe quem nós somos. Então é muito fácil pregar o evangelho onde ninguém nos conhece. É fácil distribuir convites e folhetos onde ninguém nos conhece. O fato é que nós somos muito bons em defender a verdade, mas nós somos medíocres, a começar pelo Roberto Mota. E vivemos aquilo que nós pregamos. Mas Bartimeu, como eu disse, não deu bola para a torcida, não. Ele cada vez gritava o quê? Mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, o Senhor Jesus parou. Entre outras coisas também, além dos discípulos estarem tentando defender o Senhor Jesus ali, e a verdade não tem que ser defendida, raramente, os discípulos eram preconceituosos. Vira aquele homem maltrapilho, gritando, aquele cego criou uma situação vexatória ali, uma situação constrangedora, eles tentaram defender o Senhor Jesus, entre outros fatores, porque também eram o quê? Preconceituosos. O Senhor Jesus parou. Eu amo o Senhor Jesus por várias razões, uma delas é essa. O Senhor Jesus não tem nenhum tipo de preconceito, ele ama as pessoas incondicionalmente. Aí eu tenho que abrir uma janela, que não é uma janela, é uma vidraça enorme. Eu tenho até um slide, quando eu uso em série de conferências, né? O Senhor Jesus andando por uma estrada bem estreita, assim e tal. O Senhor Jesus disse que a estrada para a salvação é estreita, e para a perdição é larga. Aí eu pergunto para vocês, é mais fácil ir para o céu ou não ir? É mais fácil receber a salvação ou a perdição? Vida eterna ou morte eterna? O que é mais fácil? Ir para o céu ou não ir? O que vocês acham? Alguém já respondeu, não ir, só um tem coragem aqui. O que você acha? Não ir, é lógico, pastor. Não ir, por quê? Se o Senhor Jesus disse que a estrada para o céu é estreita e para a perdição é larga, então é muito mais difícil ir para o céu. Não, não é. Ué, pastor, o senhor vai desdizer o que o Senhor Jesus afirmou? Não, eu vou explicar. A estrada para o céu é estreita, não é porque é mais difícil, não. É porque a maioria não está afim de ir para lá. Então, para não gastarem muito em pavimentação, fizeram a estrada meio estreitinha mesmo, tá? A estrada para a perdição é larga, como aquelas estradas na América ou na Europa, com 6 pistas, 8, 10. Porque a maioria está afim de ir para lá. Pastor, como é que é esse negócio? Eu vou explicar. O Senhor Jesus não tem nenhum tipo de preconceito. Aí eu pergunto, a cor da sua pele pesa no mundão ou não pesa? Não vem com hipocrisia dizer que não tem racismo no Brasil. Pode ser menor que em outros lugares do mundo. Mas me digam, meus irmãos negros e pardos, se há racismo no Brasil ou não. A cor da sua pele pesa no mundão, sim ou não? Sim ou não? E para Jesus? Se você é negro, branco, amarelo, vermelho, pouco importa. A sua aparência pessoal pesa no mundão ou não? Sim ou não? E para Jesus? Mesmo porque é relativo, né? Ser feio, ser bonito. Se você é alto, gordo, alto, baixo, gordo, magro, não importa. Eu não sei, em São Paulo, por exemplo, quando você vai a uma loja ou uma agência bancária, vai abrir uma conta e tal, quando você fala o nome do bairro onde você mora, em alguns casos abre as portas, em outros casos fecha as portas. Não sei se no Paraná é a mesma coisa. Onde você mora? Eu moro no bairro e tal. Cara, gente boa, é chique, né? Não, eu moro em tal lugar, e o pessoal já olha meio esquisito. Para o Senhor Jesus não interessa onde você mora. Ele te ama o quê? Incondicionalmente. Entenderam? Olha, a sua conta bancária, pesa ela no mundão ou não? Sim ou não? Em algumas igrejas também, não é? Mas, para o Senhor Jesus, Ele sabe exatamente quanto você tem na conta bancária ou quanto você não tem. Ele te ama da mesma forma. O Senhor Jesus ama as pessoas incondicionalmente. É muito mais fácil ir para o céu do que não ir. Vou dar alguns exemplos aqui, falar mais algumas coisinhas aqui. Nós gastamos uma grande parte da vida tentando agradar o mundo e as pessoas que nos cercam. Desde o dia que nós nascemos até o dia da morte, nós vivemos tentando agradar os outros. Quer um exemplo simples? Ou alguns exemplos simples? Quando você compra um automóvel, você escolhe a cor do carro? Sim ou não? Sim ou não? Ou para quê? Você vai dentro? O que me interessa a cor do carro? Eu escolho a cor do carro para agradar quem? Os outros. Eu vou dentro do carro, eu não fico olhando a cor do carro. Se o carro é amarelo, vermelho, cor de abóbora, não me interessa. É um carro seguro?
É um carro econômico? Qual é o custo-benefício? Qual é o valor de revenda depois? Não é? É isso que deveria interessar. Mas você escolhe a cor do carro para agradar os outros. As academias, por exemplo, estão superlotadas. Eu não sou contra, até já frequentei academia, tudo, mas faz muito tempo, né? Já perceberam, né? Então, eu não sou contra, mas as academias são superlotadas. Aí eu passo de automóvel. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, mas o ser humano é miserável, pecador, né? Eu passo em frente às academias e vejo aquele pessoal ali. Tem que ser em frente ao espelho, né? É narcisismo puro. Aí, eu fico olhando assim e eu penso: o camarada paga para levantar ferro e paga caro. Pô, pega uma enxada, não é? Vai roçar em um terreno, não é? Vai trabalhar no Porto de Santos, pega um saco de 40 quilos aqui, outro de 40 quilos aqui, faz uma viagem, 2, 3, 4, vai encher o container ali, vai ficar forte e ganhar um trocado. O pessoal paga para levantar ferro. Por quê? Alguns, de fato, querem uma saúde física melhor, mas a grande maioria quer o quê? Hein? Um corpo de acordo com o padrão global. E eu tenho até amigos que fazem esses exercícios bem fortes, não sei o que e tal. Alguns tomam anabolizante para o efeito ser mais rápido. Então eu digo para eles: olha, vários jovens que eu conheço lá em Rio Preto mesmo, tomando anabolizante. Um camarada estava até tomando negócio para cavalo e ficou forte e rápido. Eu falei: cara, vou te explicar uma coisa. Anabolizante, com o tempo, vai causar um probleminha para você, tá? Aí você vai ficar com muito em cima e muito pouco embaixo, tá? Aí você, né, depois que casar, a mulher vai dizer assim: vamos, e você vai dizer: para onde? Não é? Então, cuidado, tá? Você quer ficar muito forte, né? Alguns ficam fortes mesmo à base né? Mas algumas pessoas com aquele braço, você não fica daquele tamanho só com exercício. O pessoal enche a cara de anabolizante. Por quê? Eles querem ter o corpo com padrão assim, né, do mundo. Quando você vai cortar o cabelo, você corta para agradar os outros. Você escolhe a roupa para agradar os outros. Você passa a vida inteira tentando agradar os outros. Agora, para o Senhor Jesus só interessa uma coisa: se você o ama ou não. Está fácil para o céu ou não? Está fácil. Está fácil para o céu. De repente, outra coisa, uma janela dentro da janela. Hoje eu estou... Tem um monte de gente, inclusive adventistas por aí, né? Que tenta a sorte na Mega Sena. Qual é a chance matemática de você ganhar na Mega Sena? Se você jogar a aposta mínima ali, 6 números. Qual é a chance matemática? Pode falar, você joga, você sabe qual é a chance. Não sabe, não? 1 em 50 milhões. E as pessoas tentam. 1 em 50 milhões. Qual é a chance de você ir para o céu? 100%. E as pessoas não estão afim. Ficam jogando, pode jogar a vida toda, você não vai ganhar. Uma chance em 50 milhões. Aí o Senhor Jesus vem e me dá vida eterna de graça. Vida eterna de graça. No lugar onde o material mais barato é ouro. Tem tanto ouro no céu que Deus mandou pavimentar as ruas de ouro. Vida eterna de graça. 100% de chance. É só aceitar Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado. E as pessoas não querem. É muito mais fácil para o céu. Muito mais fácil. O caminho é estreito, porque a maioria não está afim de ir para lá, não. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. E ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. 2 aplicações práticas que todo pastor faz. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele pegou a capa e jogou fora. Talvez a única forma daquele cego se agasalhar fosse a sua capa. Talvez o único bem material que aquele cego possuía era a sua capa. Você sabe que nas regiões desérticas há uma inversão térmica muito grande. Faz muito calor durante o dia e muito frio à noite. Em algumas épocas do ano em Israel, chega até a nevar, pode até nevar. Talvez a única forma daquele cego se agasalhar fosse a sua capa. Talvez fosse o seu único bem material. Mas ao tentar se levantar, a capa atrapalhou os movimentos, ele pegou a capa e jogou fora. Não ficou preocupado: alguém pode roubar minha capa. Alguém pode pisar na capa e rasgar ou sujar. Não, ele pegou e jogou fora. Pergunto para o Roberto Mota:
E pergunto para você também. O que é que nós temos que jogar fora da nossa vida? Sob a ação da pessoa do Espírito Santo. Para ter total comunhão com Jesus. O que é que você tem que jogar fora da tua vida hoje? Para ter total comunhão com Cristo. É um relacionamento? É o amor ao dinheiro? É uma droga? É um vício? É inveja? É a mentira? Eu não sei. Eu sei quais são as minhas capas, quais são as suas. O que é que nós temos que jogar fora, né? Sob a ação da pessoa do Espírito Santo, para termos total comunhão com Ele. Até interessante, no tempo da pandemia, não sei se eu mencionei isso aqui, acho que não. No tempo da pandemia, as pessoas diziam assim, pastor, tem que usar máscara, tem que usar. Você usou máscara a vida toda. Eles usavam uma em cima da outra, né? Quantas capas você e eu usamos? Quantas? Bartimeu pegou a capa e jogou fora. Eu oro a Deus para que você e eu joguemos as nossas capas fora hoje, sob a ação da pessoa do Espírito Santo. E levantou-se de um salto, ele tinha pressa. Ele tinha pressa. Não era como alguns de nós. Bartimeu tinha pressa. Ele levantou-se de um salto. Não era como alguns de nós que estão aqui hoje à noite. Depois. Não, eu poderia ser batizado amanhã à noite. Eu poderia ser batizado nesse próximo sábado. Mas eu vou deixar para depois. Semana que vem, mês que vem, ano que vem. Depois. E como eu já mencionei ao longo da semana. Entra ano, sai ano e você não muda. Os mesmos pecados acariciados. Bartimeu tinha pressa. Ele tinha pressa para ter um encontro com o Senhor Jesus. Sabe, na Divina Comédia de Dante, não lembro se é o 3º ato ou 5º ato agora. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, diz que é um dos 100 livros que você obrigatoriamente deve ler ao longo da vida. Mas na Divina Comédia de Dante, ele apresenta um quadro ali, obviamente não é um quadro verdadeiro, mas eu vou usar essa ideia de Dante Alighieri para mostrar um fato interessante. Dante, ele pinta uma cena de um grupo de pessoas, uma fila indiana, uma fila enorme. Sabe o que é fila indiana, né? Um atrás do outro. E as pessoas estão entrando no fogo do inferno. Não é assim, queridos. É apenas uma ilustração. As pessoas estão entrando no fogo do inferno, o inferno de Dante, né? Estão entrando no inferno ali. Quem está organizando a fila é Pôncio Pilatos. Alguém até afirmou que se alguém escrevesse uma biografia sobre Pilatos, o nome da biografia deveria ser Pilatos o Indeciso. Por ocasião do julgamento do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sabia o que queria, o diabo sabia o que queria, a multidão sabia o que queria, Barrabás sabia o que queria, a esposa de Pilatos sabia o que queria, o único indeciso quem era? Pilatos. Pilatos o indeciso. Então, nessa cena, Pilatos é que está organizando a fila. Não, você fica mais para cá, você fica aqui, não sei o que e tal. E o diabo está sentado num trono, uma mesa à frente e um livro, e o diabo conferindo. É você mesmo, pode entrar, obrigado pela força que você me deu na terra ali, pode entrar para o fogo. Então, você também, que bom te ver aqui, né? Pode entrar. Mas o que é interessante, por isso eu estou chamando a atenção para essa cena. Nessa fila, não tem nenhuma prostituta, nenhum homicida, nenhum traficante, só gente boa. Só bons pais de família, mães de família, homens honestos, trabalhadores, mulheres honestas, trabalhadoras, pessoas que nunca tomaram uma posição definitiva ao lado de Jesus. Isso é interessante, né, nessa cena de Dante. Só pessoas honestas, que tinham aquela filosofia, eu não faço mal a ninguém, isso é bom, né? Mas pessoas que nunca tomaram uma posição definitiva ao lado do Senhor Jesus, estão entrando para o fogo da perdição. O Senhor Jesus parou. No versículo 51 ele perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Bom, se ele disse que eu torne a ver, a cura do cego de nascença é uma outra história.
Esse homem, em algum momento, ele perdeu a visão. Não sei se foi um acidente, se foi uma doença. Ele enxergava perfeitamente bem, em algum momento perdeu a visão. Não sei se foi um acidente, se foi uma doença e tal. Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Ora, ele queria voltar a enxergar as pessoas da sua família, queria voltar a trabalhar, queria ganhar o sustento pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio suor. Ele queria voltar a ver. Notem, eu sei, queridos, pedir e dar-se-vos-á, eu posso bater e a porta vai se abrir, mas eu tenho a impressão que nessa ocasião, quando o Senhor Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Era um pedido. Tenho essa impressão. O que você quer que eu te faça agora? Olha, Bartimeu poderia ter pedido: Senhor, um pouco de prata, um pouco de ouro. Eu sou um mendigo. Chega um pouco de dinheiro, algumas moedas de ouro e prata, tá bom para eu viver o resto da vida. Quem sabe uma casa própria? Eu não tenho onde morar? Não, Bartimeu pediu com inteligência: mestre, que eu torne a ver. Ele queria, como eu disse, trabalhar, ganhar seu próprio sustento, olhar para a natureza, para os seus familiares. E queria mais do que tudo olhar para o rosto do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi a primeira pessoa que ele viu. Porque diz o texto bíblico o quê? No final aqui da história, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia a Jesus estrada afora. Como é que nós começamos a história? Com Bartimeu cego, mendigando à beira do caminho. Como é que termina a história? Com Bartimeu curado, seguindo a Jesus estrada afora. Bartimeu poderia ter pensado assim: olha, todo mundo que vai a Jerusalém um dia volta. O próprio Senhor Jesus já passou aqui algumas vezes. Todo mundo que vai um dia volta. Há uma multidão aqui, os próprios discípulos não querem que eu fale com Jesus, eu vou deixar para depois. Se ele tivesse deixado para depois, seria o que? Tarde demais. Porque o Senhor nunca mais passou por ali. Nunca mais. Ele entrou em Jerusalém, fez os últimos sermões, expulsou os vendedores do templo. Vocês conhecem a história. Ele chorou sobre Jerusalém. Ele nunca mais passou por ali. Se Bartimeu tivesse deixado para o dia seguinte, seria tarde demais. São 8h30. O mesmo argumento que eu usei outra noite aqui. Só que era outro horário, né? 8h30. Jesus passa para ele estar da tua vida agora. Não sei se passa às 9. Não sei se passa amanhã. Não sei se passa outra vez. Será que eu falo para alguém aqui hoje à noite? Não sei se estão transmitindo hoje ou não. Estão conseguindo transmitir? Não estão transmitindo. Não sei se eu falo para alguém aqui hoje à noite que por essas coisas da vida, não sei, às vezes uma fofoca na igreja, às vezes uma briga, sei lá, um pecado acariciado, em algum momento você perdeu a visão espiritual. Está sentado à beira do caminho, você vem à igreja, está aqui sentado todo dia, todas as noites, vem quarta-feira, vem sábado, vem domingo, mas de fato você está sentado à beira do caminho, mendigando. As pessoas estão passando rumo à vida eterna, e você cego, espiritualmente falando, um cego espiritual, não enxergando a sua real situação. É muito comum, há uma tradição católica da pessoa confessar os pecados para o padre, e alguns mantêm essa tradição, querem desabafar com o pastor, né? Quando alguém chega e diz: pastor Mota, eu estou com um problema, eu pequei, eu digo amém. Amém por quê? Amém porque você está reconhecendo o pecado. Amém por isso. Então, reconhecer a verdadeira situação espiritual em que nós vivemos. Hoje, falando para os pastores ali, eu contei um testemunho. Eu quero pedir permissão para o pastor Douglas e pastor Vinícius para contar o mesmo testemunho que eu contei na última aula. Eu fui pastor numa região chamada Itaim Paulista, até mencionei já. Eu fui pregar na igreja do Jardim Mabel, rua Pierre Varney, nome francês, mas um lugar muito pobre. Ali, de fato, no passado era uma fazenda, e a pessoa foi invadindo. Não tinha assim, nenhuma infraestrutura na época. As ruas de terra, o esgoto descendo a céu aberto, sabe? Era tudo gambiarra ali, as instalações elétricas e tal. Minha esposa e eu ajudamos, inclusive, em alguma época ali, a construir a igreja, tudo. E eu me lembro que eu pregava ali uma vez por semana. Eu tinha 8 igrejas e grupos, e minha esposa aqui é testemunha. Depois, por iniciativa dos irmãos, nem foi iniciativa minha, por iniciativa dos irmãos, eles abriram mais 4 igrejas, ficamos com 12 igrejas e grupos. Eu pregava terça-feira numa igreja, quarta-feira em 3, quinta-feira numa, sexta-feira numa, sábado em 3, domingo em 3.
eu pregava uma vez por semana em cada igreja, minha esposa aqui é testemunha. Até mencionei hoje. Pastor, foi bom? Foi bom. Batizamos 2 pessoas por dia. Acho que foi bom, não é? É o maior batismo da história da União Central Brasileira até os dias de hoje. Tá? E a minha esposa está aqui como testemunha. Você pode ligar lá na Paulista Leste e perguntar para o secretário qual foi o maior batismo da história. Quase 40 anos se passaram. Mas aqui juntou um povo muito animado e a gente pregando. Bom, isso é outra história. Eu estou falando só porque dá para batizar e batizar muito. Tá? Lógico que eu não vou comparar a periferia da Zona Leste de São Paulo, não é, com Castro. São situações bastante diferentes. E o tamanho dos bairros ali com o tamanho da cidade. Mas a grande maioria das pessoas que vão estar um dia no céu com Jesus não estão na igreja aqui, estão do lado de fora. A maior parte das pessoas de Castro que vão estar com Jesus nas mansões celestiais, elas não estão na igreja adventista do 7º dia. Elas estão ou em Babilônia ou no mundo. Essa frase não é minha, é de uma autora chamada Ellen White no livro Evangelismo. Tá? A grande massa dos salvos não está na igreja adventista, ainda está do lado de fora. Então vamos lá. Eu fui pregá-la então, determinada noite, lá no Jardim Mabel. Fazia frio aquela noite. Eu estava com terno de lã, tudo. Entrei na igreja, era um salãozinho, minha esposa se lembra. Comecei a pregar. A uma certa altura, no começo do sermão, entrou alguém ali. Shorts, camiseta, cartucheira, um 3/8 na cintura. Você sabe o que é 3/8, né? Um revólver calibre 38. Ele entrou ali. Eu sou branquelo, imagina a cor que eu fiquei, né? Eu vi aquela cena, tal, né? Mas continuei o sermão, continuei pregando. Só que eu olhava especialmente para ele agora, né? Eu pregava olhando para todo mundo, mas eu olhava especialmente para ele. José Luiz, o nome dele. Ele prestando atenção no sermão ali, prestando atenção no sermão, prestando atenção no sermão. A uma certa altura ali do sermão, eu percebi que ele estava emocionado. Não pelas minhas palavras, mas havia um poder sobrenatural agindo na vida daquele homem. Eu terminei o sermão e, como ele costuma, fiquei à porta, né, cumprimentando as pessoas. A última pessoa a sair foi aquele homem. A última pessoa a sair foi aquele homem. Eu saí, cumprimentando as pessoas, ele sai, a última pessoa a sair foi ele. Eu cumprimentei ele com a voz disfônica, assim, não a fônica, né? A fônica é sem voz, é disfônica. Ele, pastor, quero falar com o senhor. E aquele hálito de bebida alcoólica. Ele não estava bêbado, acho que ele tomou meia dose para espantar o frio, se bem que espanta o frio coisa nenhuma, só perturba a vida dos outros, né? Mas eu tenho muita paciência, né? Eu contei meu testemunho aqui, eu tenho muita paciência com drogado, com bêbado, sabe? Então eu disse para ele, olha, espera só um minutinho, eu tenho que dar um recado para o irmão Timóteo, e tinha que dar um recado mesmo. Eu vou dar um recado ali para o irmão Timóteo e já volto. Eu acho que 2 minutinhos no máximo, eu voltei para a porta do salãozinho ali da igreja, voltei para a porta ali e começamos a conversar. Conversamos talvez uns 40 minutos ou 50, vou resumir aqui em 2 ou 3 minutinhos. Ele começou a falar assim, pastor, eu quero contar minha história para o senhor. Eu falei, meu irmão, você não pode falar um pouco mais alto, não? Ele falava bem baixinho assim, né? Você não pode falar um pouco mais alto? Você está gripado, está rouco, tá? Não. Eu tomei um tiro. Ali mostrou a cicatriz. Não tinha tomado o tiro aquela noite, obviamente. Em alguma ocasião ele tomou um tiro no pescoço, o projétil perfurou as pregas, não são cordas, né? São pregas vocais. Tá? Eu não vou explicar, não sou médico. Ele tomou um tiro no pescoço e por causa do tiro ele falava com muita dificuldade. Então eu tinha que ficar pertinho dele para entender o que ele falava e eu sentia aquele hálito de bebida alcoólica. Ele disse, olha pastor, eu nunca fui um homem rico. Mas eu tinha minha casa própria aqui no Itaim Paulista, um bairro de gente humilde, mas ele tinha a casinha dele. Eu tinha uma casinha de campo, eu tinha uma casinha na praia, eu tinha uma pequena empresa com 5 ou 6 empregados, eu tinha automóveis. Ele me falou uma coisa que eu vou falar, se eu falar na igreja, os jovens não vão entender. Mas ele disse assim, eu tinha linhas telefônicas. Houve um tempo nesse país que linha telefônica valia dinheiro. Pessoas que só trabalhavam comprando e vendendo linha telefônica. Os jovens não vão entender isso, né? Hoje a maioria nem quer telefone fixo em casa, mas houve um tempo que era até difícil você conseguir uma linha telefônica e custava uma fortuna em alguns lugares, inclusive. Bom, eu tinha linhas telefônicas, tinha automóveis, mas pastor,
Um dia comecei a beber. Eu me tornei alcoólatra. E o álcool me tornou um homem muito violento. Eu já atirei em policiais, já atirei em bandidos. Eu estou jurado de morte aqui no bairro, pastor. Aí eu não entendi essa frase. Quer dizer, eu compreendi, mas não entendi. Eu compreendi o que ele falou, sei lá, ou entendi, não compreendi. É um nordestino cabra macho, sabe? Ele disse assim: pastor, alguém vai me matar, eu estou jurado de morte. Para morrer pela mão de outro, eu não vou dar esse gostinho para ninguém, não. Já que vão me matar, eu vou tirar minha própria vida. Eu não consigo entender muito bem esse raciocínio, mas era o raciocínio dele. Não vou dar esse gostinho para ninguém. Eu estava passando aqui na rua Pierre Varney, até o campinho de futebol. O tal campinho de futebol era um terreno baldio, que a molecada jogava bola no final de semana, depois invadiram lá também, construíram algumas casas. Pastor, eu estava indo até o campinho de futebol, dar um tiro no meu ouvido. Mas eu entrei aqui na igreja, ouvi o que o senhor falou, ouvi o sermão, ouvi o testemunho, mas pastor, para mim não funciona. Eu já fui longe demais. Lembra o teatrinho que nós fizemos aqui com meu amigo? Acho que na primeira noite, né? A voz do demônio, você já foi longe demais. Ele disse: olha, pastor, eu já fui longe demais. Aí imagina, estou conversando com um homem armado, pensando em suicídio. Eu fiquei super preocupado com o homem. Eu abri a Bíblia, li uns 2 ou 3 versículos bíblicos, contei meu próprio testemunho rapidamente para ele, comecei a conversar e falar com ele em nome do Senhor Jesus para que ele mudasse de ideia. Depois de uma breve conversa ali, eu olhei para ele e disse: posso orar por você? Posso orar por você? Ele não gostou. Eu vi que a expressão facial dele mudou. Eu acho que entrar na igreja, falar com o pastor, né, e depois bater um papo ali, ouvir o sermão, tudo certo. Mas uma oração pessoal, individual, eu sei que ele não gostou. Não sei se o inimigo tomou posse da vida dele, sei lá. Eu sei que a expressão facial mudou. Ele achou ruim, mas não falou nada. Não disse nem sim, nem não. Ele só deu um passo para trás, assim. Ele deu um passo para trás, mas não respondeu nada. Eu tenho o braço comprido, estiquei e segurei no ombro dele. E fechei os olhos e comecei a orar, uma oração simples. Senhor Deus, perdoa esse homem, que ele compreenda o plano da salvação, o plano da redenção, uma oração simples. Enquanto eu orava de olhos fechados, que é o costume, né, dos adventistas, de muitos evangélicos, enquanto eu orava de olhos fechados, ele sacou a arma e colocou o cano aqui no meu estômago. E empurrou com força, mas com tanta força que chegou a ferir a pele por baixo da roupa. Não sei o que você faria no meu lugar, você desmaiaria, sairia correndo, gritaria. Um bom amigo meu, um evangelista muito famoso, que muitos de vocês conhecem, foi até mencionado hoje nas reuniões ali. Ele me disse uma vez: ô Mota, não conta essas histórias na íntegra. Corta algumas coisas, você conta, você dá muitos detalhes, e o pessoal vai perder a confiança em você. Porque pastor não pode falar essas coisas, não pode nem pensar essas coisas, mas eu vou abrir o coração, irmão, sabe? Eu sou um pecador miserável mesmo. Na hora que eu senti a arma aqui, ele empurrou com força assim, eu com a mão no ombro dele, a primeira coisa que eu pensei foi dar-lhe uma cabeçada. E quase que eu dei. Naquela situação era a melhor coisa a fazer, né? A melhor coisa assim, de autodefesa. Estou com a mão no ombro dele aqui, já dou-lhe uma cabeçada e vejo o que vai acontecer. Mas não fiz isso não, mas eu quase fiz. E ele empurrava assim, ele cutucava a arma assim, e eu continuei orando. Só que eu fazia 2 orações agora, uma por ele e uma por mim, não é? Está rindo que não é você no meu lugar, né? É impressionante como as pessoas não gostam dos pastores, né? A arma aqui, olha. Senhor Deus, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, mas hoje não, por favor, eu pensando na minha esposa, no meu filho, tal. Na época só tinha o Mateus, né, o mais velho. Terminei a oração, a hora que eu abri os olhos, eu estava encharcado de suor, tá? Eu estava encharcado de suor. Ele levantou a arma, levantou e pôs o cano no meio dos meus olhos, assim. Olhou para mim e disse: pastor, meu irmão, eu gostaria muito de trocar a minha arma pela sua Bíblia. Eu falei: meu irmão, é para já. Toma aqui, toma a Bíblia, não é? E peguei a arma. Chamei o irmão Timóteo. Pastor, o que é isso? Irmão, é um 38. Você pega, enterra no meio do mato. Eu tinha 2 medos. O primeiro medo era, não é, o Francisco ali, né? O Zé Luiz, desculpe. O Zé Luiz pedia a arma de volta. O segundo medo que eu tinha era passar uma viatura da rota ali.
Sabe o que é rota em São Paulo, né? Rondas ostensivas Tobias Aguiar. Eles atiram primeiro e perguntam depois. Eu com uma arma na mão, até explicar, eu sou pastor, troquei por uma arma por uma Bíblia e tal, já tinha levado chumbo, né? Então eu falei, irmão Timóteo, some com essa arma, enterra no meio do mato. Conversei um pouquinho mais com o Zé Luiz, fizemos uma oração, nos despedimos. Algumas semanas depois, eu fui eleito, era uma assembleia trienal ainda, sabe? No tempo da trienal, hoje é quadrenal. Na época da trienal, eu fui eleito evangelista. Eu nem ordenado era, mas eu fui eleito evangelista da Paulista Leste, a Associação Paulista Leste, lá na capital de São Paulo. E eu nunca mais vi aquele homem, eu saí do distrito. Alguns meses depois, nós tivemos uma grande vigília na igreja central do Itaim Paulista. Pastor Paulo Estábano pregou, era o presidente, pastor Ronaldo Arco, acho que alguns conhecem, não é? Pastor Ronaldo Arco foi lá cantar, pastor Mauro Cardoso, é bem conhecido em São Paulo, pelo menos, ele pregou também. Lá pelas 3 da manhã era a minha vez de pregar na vigília. A hora que eu entrei, abri a Bíblia, começar o sermão, eu olhei um rapaz ali, um jovem senhor, né? De terno e gravata. Eu falei, ô Zé Luiz, é você? Sou eu, pastor. Eu vim aqui. No dia em que nós conversamos lá em frente à igreja, ele havia me dito, pastor, não vale mais a pena viver. Eu já tirei policiais, já tirei bandidos, e sabe outra coisa, pastor? Por causa do meu alcoolismo, eu perdi a minha empresa, eu perdi minha casa de campo, a casa na praia, os automóveis, eu perdi tudo, pastor. E eu perdi quem eu mais amava, minha esposa e meus 2 filhos. Ele estava super deprimido, né? Aí ele chegou, não tinha combinado nada, ele disse, que bom te ver aqui e tal, e começamos a conversar, né? Ele disse, pastor, eu abandonei as armas, estou recebendo estudos bíblicos, abandonei o álcool e na primavera eu vou ser batizado. O senhor faria a cerimônia batismal? Eu falei, é claro que sim. Aí ele publicamente fez um pedido. Ele disse, pastor, irmãos, orem pela minha esposa e meus 2 filhos. Ele disse, olha, eu estava descendo a ladeira Porto Geral. Eu não sei se quantos conhecem São Paulo. Se você marcar encontro com alguém na ladeira Porto Geral, você não vai encontrar. Sem nenhum exagero. Passa por dia na ladeira Porto Geral mais pessoas do que habitantes aqui em Castro. Então, se você marcar um encontro com alguém, você não vai achar a pessoa, é difícil. Tá? Ele disse, pastor, eu estava descendo a ladeira Porto Geral e minha esposa estava subindo. Eu há 2 anos não via minha esposa, pastor. Nos reencontramos, começamos a bater um papo e aparentemente ela percebeu o quê? A minha transformação, a minha mudança. Ela está pensando em voltar para casa, pastor. Ore, por favor, para que minha esposa e meus 2 filhos voltem para casa. Nós oramos, os irmãos oraram. Eu batizei aquele homem, batizei a esposa e batizei os 2 filhos. E permanecem fiéis, firmes na igreja. Deus seja louvado por isso. Mas a história tem um desdobramento. Eu falei para vocês que eu pregava todos os sábados à tarde num presídio chamado Carandiru. Vocês conhecem, já ouviram falar no Carandiru. Mas à noite eu pregava no Romão Gomes. À tardezinha eu pregava no Romão Gomes. É um presídio militar. Algumas pessoas já estavam condenadas, outras aguardando condenação, presas no Romão Gomes. O Romão Gomes, queridos, presídio do Barro Branco, foi o primeiro presídio na face da terra, o primeiro presídio no mundo a receber uma escola particular. A Escola Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Santana, montou um núcleo, obviamente gratuito, dentro do presídio Romão Gomes. É a primeira escola particular dentro de um presídio em todo o mundo. Fazíamos um trabalho ali, né, e um empresário chamado Ricardo Abruzio é que dirigiu o trabalho já há muito tempo. E um dia ele me convidou para pregar. Quando eu cheguei ali e tal, o pessoal cantou, o irmão Ricardo Abruzio me apresentou, vários PMs presos ali, alguns já condenados, outros aguardando julgamento. E eu fiz exatamente o mesmo sermão que eu fiz hoje aqui. Preguei sobre o cego de Jericó. E contei o mesmo testemunho do Zé Luiz. Só que a hora que eu comecei a contar o testemunho, um PM preso ali disse, não, pastor, eu conheço a rua Pierre Varney. Lá na região do Itaim Paulista, no Jardim Mabel, eu fazia ronda ali. Não, eu sei onde fica essa igreja adventista. Começou na casa de uma senhora chamada Cristina, uma loira e tal. E tudo que eu falava, ele confirmava, dava mais força, né, para o testemunho. Só que a hora que eu terminei o testemunho, eu ia me assentar, o irmão Ricardo Abruzio ia anunciar o hino final. Eu terminei o testemunho e eu não contei o testemunho para causar assim uma emoção. Já falei para vocês isso.
contei para que as pessoas ali entendessem que funciona o Evangelho. Se funcionou com aquele camarada, poderia funcionar com eles. Só que aquele PM começou a chorar, mas ele chorava muito. Chorava, ele chorou. Ficou aquele clima estranho, né? Porque ele chorava. Eu parei um pouquinho ali. Aí ele se levantou, olhou para mim e disse: pastor, quem atirou no Zé Luiz fui eu. Não disse que ele tinha levado um tiro no pescoço? O PM disse: pastor, quem atirou no Zé Luiz fui eu. Aí ele contou uma história que pode parecer filme, mas é São Paulo, queridos. Ele disse: pastor, eu estava paisana aquela noite. Entrei no bar para tomar uma cervejinha ali. O Zé Luiz estava lá. Nós começamos uma discussão. Ele sacou a arma primeiro, pastor, e atirou em mim. Ele errou. Eu saquei a arma, pastor, e mirei no meio dos olhos dele e acertei o pescoço. Aí eu descarreguei a arma e errei todos os tiros. Aí ele me disse uma coisa que na hora eu não acreditei. Ele disse: pastor, eu sou justiceiro. Isso eu acreditei, né? Mas ele disse: pastor, eu sou justiceiro. Sabe o que é isso, né? Ele disse: pastor, eu nunca prendi alguém na minha vida. Eu nunca fiz uma prisão. É por isso que eu estou preso. Eu nunca prendi ninguém. Todos que eu peguei, eu matei. Tanto é verdade que a população de São Miguel Paulista e Itaim Paulista fizeram um abaixo-assinado com mais de 50 mil assinaturas para tirar o homem da cadeia. Não tiraram, mas fizeram um abaixo-assinado com 50 mil assinaturas para tirar o homem da cadeia. Porque normalmente justiceiro vira o quê na região? Herói. Pastor, todos os que eu peguei eu matei. Tudo isso aí eu estava acreditando. Só que ele disse uma coisa que na hora eu não acreditei. Mas aí o coronel, que dirigia o presídio na época, me disse: pastor, é verdade. Ele me disse: pastor, eu não erro um tiro a 80 metros. Se atirar com pistola a 80 metros, eu disse: pastor, eu não erro um tiro a 80 metros. O cabra pode correr, pastor. Eu estou acostumado a matar, eu não erro. O Zé Luiz estava a 2 ou 3 metros de distância. Eu não posso errar um tiro desse, vem dado, eu não posso errar. Eu mirei no meio dos olhos dele e acertei o pescoço, eu não consigo entender. E aí eu descarreguei a arma e não acertei um tiro. Mas eu jurei, e para mim é ponto de honra: se um dia eu sair daqui, o primeiro que eu mato é ele. Isso aí para mim é uma questão de honra, pastor. O primeiro que eu vou matar quando eu sair daqui é ele. Agora o Senhor me diz que ele aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, que refez o seu lar, que está com a sua família, que está frequentando a igreja, que está salvo, que está feliz. O que eu faço, pastor? Eu olhei para ele e disse: aceita Jesus como Salvador e Senhor. Eu nunca vou esquecer o rosto daquele homem e a resposta, nunca vou esquecer. Sabe qual foi a resposta dele? Eu topo. Olha como é fácil para o céu. Eu topo. Aceita Jesus como Salvador e Senhor e seja batizado. Pastor, eu topo. É facinho ir para o céu, queridos. Algum tempo depois, semanas depois, nós marcamos a cerimônia batismal. Pastor Aaron Killer, durante muito tempo, foi presidente ali na Paulista Leste, pai, né, do nosso antigo presidente da divisão sul-americana. O pastor Aaron Killer, nessa época, ele foi presidente lá em São Paulo, mas ele era o distrital daquela região da zona norte de São Paulo. O pastor Paulo Stabno, ele era o presidente do campo. O pastor Paulo Stabno pregou, estava ali o pastor Aaron Killer. Logo após o sermão do pastor Paulo Stabno, eu entrei no tanque batismal. E batizei vários PMs. O último PM que eu batizei foi esse. Só que eu combinei com o Zé Luiz. Na hora que eu iria batizar aquele PM, o Zé Luiz deveria entrar e ficar do lado de fora do tanque. Aí eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhei o PM. A hora que eu mergulhei ele ali, batizando nas águas batismais ali, o Zé Luiz chegou. A hora que eu puxei ele de volta assim, os dois se olharam frente a frente e se abraçaram. Irmãos na mesma fé. Irmãos na mesma fé. Pergunto, queridos, vejam, eu conto esses testemunhos, não é para impressionar, para emocionar. Será possível que o Senhor Deus pode transformar essas pessoas e não pode transformar você hoje? Será que um PM pode ouvir um sermão e dizer: eu topo, eu aceito a Jesus como Salvador e Senhor, eu quero ser batizado? E você fica deixando para depois. Por que não esse final de semana? Quando? Se Bartimeu tivesse deixado para depois, seria tarde demais. Tarde demais. Jesus nunca mais passou por ali. Agora nós vamos ouvir uma música, um hino, pela Isa.
Preste bem atenção. De novo, eu vou pedir para você. Procure o pastor Vinícius. Procure, pastor Douglas. Não vai deixando para depois, não. Não, pastor, mas eu tenho que acertar isso, tenho que acertar aquilo. A tua vida nunca vai estar 100%, meu amado irmão. Tome a decisão. Coloque nas mãos do Senhor. Você tem alguma questão em relação ao casamento, em relação à guarda do sábado, em relação a alguma outra coisa, um vício, coloque nas mãos do Senhor. Ele vai abrir as portas para você. Procure os pastores, por favor. Diga, eu quero ser batizado. Se essa é a sua decisão hoje, você vai se colocar em pé, talvez mais uma vez, enquanto ela estiver cantando. E faça um outro apelo para a grande maioria de nós que já somos batizados. Vejam, Bartimeu tinha pressa. Jogou a capa fora e teve um encontro definitivo com o Senhor Jesus. Eu falo para alguém aqui que já é batizado, quem sabe, mas está sentado à beira do caminho e entende que precisa mudar de vida, que Jesus está dando mais uma chance hoje. Pastor, toda noite apelo, tem que ser, eu tenho que ir embora em paz, eu tenho que ir embora no domingo pela manhã em paz, na certeza absoluta de que tudo que o Senhor mandou falar, eu falei, e tudo que eu podia apelar à sua mente, ao seu coração, eu fiz. Foi Deus que me mandou aqui, tenho certeza disso. Não tinha o menor plano de pregar aqui em Castro esse ano. Recebi o convite do meu amigo Padilha, pastor Padilha. Depois eu soube que os pastores aqui insistiram para que eu fosse orador aqui em Castro. As coisas caminharam para isso, queridos. Eu creio que Deus me enviou aqui porque alguém precisava ouvir essas coisas que nós estamos pregando em nome do Senhor Jesus. Não deixa para depois, não. Tome a decisão. Você que não é batizado ou já foi batizado e por essas coisas da vida se afastou, terá que passar novamente pelas águas. Você que é juvenil, não é batizado ainda, agora tem o batismo na primavera, procure os pastores. Pastor, eu não quero batizar meu filho, não. Meu filho não vai ser batizado, não, porque ele está um pouco desobediente, mas igual você. Igual você. Teu filho é desobediente assim como você é. Não, mas olha, isso eu ouço sempre. Não, olha, o meu filho tem 8, 9, 10 anos. Desculpa, viu, filho? Agora só um pouquinho, tá? Pastor, meu filho tem 8, 9, 10 anos, não está preparado ainda para ser batizado. É interessante, para ser batizado não está preparado, mas para videogame, para televisão, para filme está. Engraçado, né? Assiste um monte de filme na televisão, um monte de coisa que não presta. Violência, morte, espiritismo. Para o diabo pode, para Jesus não. Não, mas meu filho ainda não sabe todas as doutrinas, não sei o quê. Tal. Sempre tem algum irmão na igreja que me diz isso. Pastor, meu filho não vai ser batizado, não. Ele não sabe todas as 28 crenças. Eu pego a chave do meu automóvel e dou para ele. Fiz isso centenas de vezes já. Me diga quais são as 28 crenças e você vai com o meu automóvel embora para casa. Nunca perdi. Então você cobra no teu filho que você mesmo não sabe. Aí uma vez, vou contar só para você. Olha como a vida de pastor não é fácil. Um dia eu li um texto de uma autora chamada Ellen White. Ela diz assim, 8, 10 ou 12 anos, 8, 10 ou 12, é a idade suficiente para a criança ter a sua religião pessoal. Se até essa idade, 8, 10 ou 12, a criança não tomou a decisão, os pais são obrigados a fazer um apelo. Não é que ela diz que só pode ser batizado com 8, 10 ou 12. Ela diz que se até 8, 10 ou 12 não tomou a decisão, os pais têm que fazer um apelo. Porque normalmente a criança com 8, 10 ou 12, a essa altura, naturalmente já vai pedir o quê? Vai pedir o batismo. Se não pedir, é para os pais trazerem um apelo. Aí eu estou saindo da igreja que o menininho quer ser batizado. Aí eu falo com o pai. Pai, que bom, seu filho tomou a decisão. Não dá para confiar em pastor mesmo. Calma, irmão, o que foi que eu falei? Não, porque o senhor acabou de falar uma coisa e agora vai contra tudo que o senhor explicou. Irmão, não estou entendendo. Pastor, o senhor acabou de dizer 8, 10 ou 12. Meu filho tem 11. Vocês acham que é fácil ser pastor ou não? Vocês acham que é fácil? Não tô, parece engraçado, é triste. Ele tem 11, o senhor falou 8, 10 ou 12. Não tem que ser idade par, é entre 8 e 12 se tomou a decisão.
em São José dos Campos. O menino, lindo, menino, sabe, maravilhoso, inteligente, querido, tomou a decisão que queria ser batizado. Os pais adventistas, a mãe super feliz, chorando, que bom, meu filho quer ser batizado, ele quer, pastor Mota, ele quer que o senhor batize e tal, eu vou batizar. O pai, líder da igreja, disse, não vai batizar meu filho não. Meu filho só será batizado com 18 anos. Um homem culto, viu? Não era um homem culto. Eu expliquei para ele, conversei. Não, pastor, o meu filho só depois dos 18 anos. E a criança, menino lindo, ele chorava. Eu abracei o menino, mas eu não posso realizar o batismo se o pai não autoriza. Criança menor de idade. Durante a semana, um homem rico e culto. Eu tinha uma baita numa picape, saiu com o filho, entrou na Dutra, na rodovia Dutra, capotou o carro e o filho morreu. E eu tenho certeza absoluta que o filho morreu salvo. Ué, pastor, mas não é quem crê, ele foi batizado, será só assim, mas o menino quis ser batizado. Mas ele foi o quê? Impedido. Eu creio que a criança morreu o quê? Salva. O pai tem internado no manicômio já há mais de 20 anos. Ficou completamente louco. Eu já o visitei. Eu disse, irmão, o teu filho morreu salvo. Você cometeu um erro terrível. Tá? Mas Deus já te perdoou. E o teu filho morreu salvo. Mas não há quem convença esse homem. Você está completamente louco. Muito pai, muita mãe. Deus tocou no meu coração. Eu nem ia falar isso, filha. Por alguma razão, Deus está mandando eu falar. Deve ser para alguém aqui. Muito pai, muita mãe já molhou meu paletó aqui, chorando. Já botou o rosto aqui e chorou. Dizendo, pastor, quando meu filho pediu o batismo, eu não deixei. Agora eu quero, mas ele não quer mais. Se teu filho tomou a decisão, teu neto, teu sobrinho, diga graças a Deus. Deus seja louvado. E aproveite agora o batismo da primavera. Então, você pode se levantar com seu filho. Você que não é batizado, coloque-se em pé. Você que já foi batizado e se afastou, coloque-se em pé. Procure os pastores. E a maioria que já é batizada, tem alguma coisa na tua vida que você gostaria que o Senhor resolvesse? Tem alguma capa que você tem que jogar fora, mas você está com pressa para resolver? Enquanto ela canta, você pode se colocar em pé e depois nós vamos orar. Malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer me amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei.
malfeitores, morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer me amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque enviaste teu único Filho para tomar o nosso lugar. Nós deveríamos ter morrido na cruz, salário do pecado e a morte, mas o Senhor enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar. E nós sabemos que o sacrifício do Senhor é poderoso, e nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. Eu oro nesse momento, Senhor, mais uma vez, e eu estou muito feliz, porque ao longo dessas últimas noites, eu tenho olhado especialmente para uma pessoa aqui, que ainda não é batizada, e hoje finalmente ela se levantou. Fiz vários apelos aqui, esperando que essa pessoa se levantasse. Ela se levantou hoje à noite para a tua honra e para a tua glória. Outras pessoas também se levantaram, tomando uma posição ao teu lado. Há várias pessoas que ao longo da semana têm tomado essa decisão ao lado do Senhor Jesus, para que num futuro próximo sejam batizadas. Teremos cerimônias batismais amanhã à noite, no sábado à noite, e algumas pessoas já serão batizadas amanhã e depois. Que outras pessoas também tomem essa decisão, Senhor, o mais rapidamente possível. A porta da graça está aberta, que essas pessoas possam aproveitar a grande oportunidade. O Senhor Jesus passa agora pela estrada da nossa vida. Hoje é o dia da nossa salvação. Obrigado pelas decisões tomadas aqui hoje à noite. A maioria de nós já somos batizados, Senhor, mas também nos levantamos. Estamos cansados, Senhor, de estarmos assentados à beira do caminho mendigando. Nós queremos nos levantar e nós queremos colocar os pés no caminho que leva rumo a Canaã celestial. Assim como Bartimeu, cego, sentado à beira do caminho.
teve um encontro definitivo com o Senhor Jesus e termina a sua história seguindo a Jesus estrada fora. Nós queremos seguir a Jesus onde quer que Ele vá, na certeza absoluta de que um dia estaremos com o Senhor para sempre nas mansões celestiais. Nós sabemos que a nossa vida é feita de 3 ou 4 grandes decisões. Decisão em relação ao casamento, decisão em relação aos estudos, decisão em relação ao trabalho. Mas a maior e mais importante decisão é a decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Pilatos, indeciso, não sabia que decisão tomar. Todos sabiam o que queriam, menos Pilatos. Que nós não sejamos como Pilatos, mas que sejamos como Bartimeu. Quando toda a multidão estava contra ele, quando todos pediam para que ele se calasse, ele cada vez gritava mais: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor ouviu esse clamor, parou e mudou a vida daquela pessoa, daquele homem para todo sempre. Transformes também a nossa vida hoje à noite, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Toma-nos em teus braços de amor, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vou estar à porta para cumprimentá-los e até amanhã no mesmo horário.